E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal DBR Finanças e Patrimônio, na nossa mais nova live aqui, né, pessoal? Já tinha um tempinho que não estava aparecendo, mas estamos voltando aqui com força total e trazendo esse tema aqui muitíssimo. Isso aqui, ó, o pessoal está saindo do forno, informação muitíssimo importante que pode afetar o patrimônio de muita gente, a renda do dia a dia. E aqui eu estou muito feliz, porque hoje eu vou fazer essa live aqui em colaboração com uma pessoa aqui muito especialista no assunto, que sabe tudo, um fera, viu, pessoal? E que também é planejador patrimonial, né? Para aqueles que chegaram aqui de paraquedas no nosso canal, que não conhecem, eu me chamo Diogo Ramos, sou planejador patrimonial, especialista em planejamento patrimonial familiar. Então, aqui a gente tem muita informação e conteúdo, e aqui mais uma informação importante, né, sobre esse tema que a gente está falando, que vai afetar o seu patrimônio. Fique ligado, que tem a ver com aquelas pessoas que alugam os imóveis, que recebem receita dos aluguéis ou que até alugam para morar. Exatamente, isso é informação muito importante. E aqui, até eu vou apresentar aqui o doutor, nosso convidado, o doutor Pedro Vanderlei, é advogado e especialista. Eu vou deixar ele se apresentar, né, pessoal? Mas que ele também é um fera aí e ele vai fazer parte dessa nossa live. Seja bem-vindo aí, doutor Pedro Vanderlei. Opa, Diogo! Oi, pessoal! Como é que estão todos hoje aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o pessoal vai escutar, né? Tem até o óculos aqui para ficar mais apresentável aqui para todo mundo. Como o Diogo comentou, eu sou planejador patrimonial familiar. A gente trata também, assim como o Diogo aqui, da parte de organização de patrimônio da família, como é que a gente faz para evitar inventário, proteger patrimônio, reduzir carga tributária, tanto no exercício das atividades empresariais, das famílias, como também nas sucessões patrimoniais. Isso que a gente faz. E me apresentei agora. Quero até agradecer a Diogo por me trazer aqui, para poder ter essa oportunidade da gente conversar junto. E queria agradecer também por essa apresentação aqui, né? O fera, isso e aquilo outro. Meu Deus, eu também não sou tanto assim. É uma honra, é nada. Se eu fosse uma ação na bolsa, eu acho que eu teria subido agora uns 20% do meu valor aqui, só por causa dessa brevíssima apresentação que o Diogo fez aqui. Em vez de ser Petri 4, é Pedri 4, né? Em vez de ser o Chique, né, na bolsa. Isso aí é valioso, hein, galera? Pois doutor. E aqui, você que está assistindo essa live, de que se trata, né? E aqui é um assunto que a gente até colocou uma chamada aqui no vídeo bem impactante, né? 75% de desconto no imposto de renda dos aluguéis. Olha aí, será que é mesmo, doutor Pedro? 75 é uma redução muito grande, né, Pedro? É uma redução muito grande. Vamos ver se isso aí realmente vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Pois é, exatamente. Então, aqui, o que você vai ver aqui, o que nós vamos mostrar para você, e fique de olho atento, tá? Se você aluga ou se você conhece alguém que aluga ou alguém que recebe os aluguéis ou que está morando de aluguel, envie esse vídeo, porque aqui vai ter informação quentíssima para você e para sua família e de primeira mão aqui que você está acompanhando no nosso canal. Veja só o que nós vamos ver aqui hoje, tá? Uma possível redução de tributação, né? E essa é um assunto de hoje que a gente está trazendo, que pode ter uma mudança na legislação, que pode beneficiar as famílias aí, e em cima dos aluguéis recebidos na pessoa física, tá bom? Na pessoa física e para os aluguéis residenciais. São muitas pessoas que estão nessa situação, recebendo o aluguel, mesmo, é claro que hoje em dia, né, Pedro, tem a questão dos FIIs que o pessoal fica investindo também, mas é claro que também tem a possibilidade de receita dos aluguéis também do imóvel físico, que é a maior parte das pessoas que têm patrimônio, né? Todo mundo tem uma casa e até como investimento. Então, qual é o benefício, já entrando diretamente no assunto, tá? Então, qual é o benefício dessa questão? Tanto para o locador quanto para o locatário. Então, é uma mudança que vai afetar dos dois lados, né, Pedro?
Então, é um assunto interessante, porque é benefício dos dois lados, tá? E isso é claro que tem algumas questões de pessoas que talvez têm essa receita de uma forma não legalizada, digamos assim, né, doutor Pedro? É comum, mas aqui o que a gente vai tratar é muito importante até para você, porque tem algumas questões, algumas pegadinhas nesse benefício, né? Não digo nem pegadinha, é que é um benefício meio que obrigatório para você também utilizar, né? Mesmo, Pedro? Sim, com certeza. Com certeza. Então, e por que a gente está falando isso, né? Porque o cenário tributário hoje, né? Como é o cenário tributário hoje? Para aqueles que não sabem, né? Ou para quem nunca se atentou, né? Como que a gente pode falar aqui, né, Pedro? A receita dos aluguéis, ela é uma receita tributável. Então, ela vai fazer parte do seu imposto de renda, né, das suas receitas, e que dependendo da faixa onde você estiver ali, você vai pagar o seu imposto, que no Brasil, né, explicando um pouquinho como é hoje, é de 0 a 27,5, né? Então, essa tributação das receitas que você recebe, né? Então, tanto das receitas tributáveis que você recebe, mas também os aluguéis que você recebe, também é tributado, né? Então vai funcionar mais ou menos, a gente colocou aqui entre aspas, como se fosse uma empresa do lucro real, né? Então você vai ter a sua receita e você pode deduzir da sua receita algumas despesas, né? Como despesas com educação, dependentes, né? E você abate dessa receita que você ganhou anual e você vai ter um montante, e dependendo do montante, você vai estar numa faixa de imposto de renda, como eu falei, que vai de 0 a 27,5. Onde você estiver, você vai pagar o imposto. Então, como é hoje, e como eu falei aqui especificamente, os aluguéis, né? Aqui, repetindo aqui o que eu falei, né? Quanto mais despesas que você pode abater, no caso, né? Mais você vai ter, menos você vai pagar de imposto. Só que, como eu coloquei aqui no começo, o aluguel ele é receita tributável. Então, claro que vamos até aqui falar um pouquinho, né, Pedro, que mais uma vez, às vezes as pessoas não declaram, né, por uma série de questões, faz alguns acertos com o inquilino, né, não, faz isso, só que assim, isso não é o correto, tá? Como eu falei, isso é uma receita que é tributável, você tem que informar a receita e tem que pagar imposto sobre isso, não é mesmo, Pedro? Sim, com certeza, com certeza. Na verdade, praticamente toda e qualquer renda que uma pessoa recebe deve ser tributada, deve ser declarada e deve ser levada à tributação. Vai funcionar na pessoa física de forma muito parecida como você colocou aí, inclusive no próprio slide, na própria apresentação, vai funcionar de forma muito parecida com a tributação daquela pessoa jurídica, que é do lucro real. Ou seja, eu tenho a minha receita, tiro aquilo que eu gasto, nem tudo, tá? Algumas coisas você não pode abater do seu imposto de renda. O que sobrar é que é o, entre aspas, lucro, ou seja, é aquilo que será tributado. É aquilo que vai ser levado àquela tributação que tem o famoso 27,5%. Não necessariamente a sua alíquota, a minha alíquota, a alíquota de alguém vai ser a de 27,5%. Pode, como o Diogo comentou agora, ficar em alguma alíquota um pouco menor quando você colocar essas deduções. Ou seja, quanto mais deduções a gente coloca, Diogo, quanto mais despesas a gente coloca, menos dinheiro sobra para ser tributável. Menos dinheiro sobra para ser tributável. Só que o que é que acontece? Eu não posso pegar qualquer coisa, colocar lá como despesa e reduzir o valor sobre o qual vai haver aquela tributação do meu imposto de renda. Porque se fosse assim, eu pegava um picolé que eu tomei na esquina e colocava na minha declaração do imposto de renda. Poderia, né? Ou que dera, Pois né? não é assim. Não A pode. despesa de aluguel, como você colocou agora, ela não é, pelo menos por enquanto, uma despesa declarável. Quem é que tem a despesa de aluguel? Quem é que paga essa despesa de aluguel? É o inquilino, é o locatário, é a pessoa que ocupa o imóvel. Só que se eu ocupo o imóvel,
que tanto faz como tanto fez eu declarar ou eu não declarar aquele valor no meu imposto de renda, porque eu não vou poder abater ele no meu imposto de renda, o que é que vai acontecer? O outro lado lá, que aluga o imóvel para mim, erradamente, comenta comigo: Pedro, eu tô alugando imóvel para você, você tá pagando o aluguel para mim. Mas vamos fazer um acordo de cavalheiros aqui, aquele fio de bigode, né, como se chama. Eu não vou declarar, você não declara, já que para você que ocupa o imóvel não tem nenhuma diferença de tributação, então vamos ficar todo mundo calado e eu não vou pagar imposto de renda sobre isso daí, sobre esse valor que eu receber pelo aluguel do imóvel residencial que eu alugo para você, Pedro. Será que isso está certo? Não. Diogo comentou agora que isso aí não está certo, isso está errado. Mas é algo extremamente comum de acontecer na sociedade, infelizmente. E muito infelizmente. Por que muito infelizmente? Porque é uma renda que poderia ser tributada, poderia ser receita para a União, para o Brasil, de um modo geral, para o país poder realizar suas atividades, pagar os funcionários, ou seja, é renda que fica, é um mercado informal que fica circulando, provavelmente em uma grande quantia no país, não se sabe de forma correta quantas pessoas alugam, quantas pessoas não alugam. Olha só, Diogo, como você colocou aí, ó, o locatário, o inquilino não declara o aluguel, o locador não declara esse aluguel, e aí cai exatamente naquilo que a gente estava começando agora. A renda não é tributada, porque ninguém sabe, nenhum ente público sabe que aquela operação existe e logo ninguém sabe que aquela renda existe. E vamos lá, pode continuar, Diogo. Estou só resumindo aqui, tá? Não, eu quis colocar exatamente que tinha essa informação aqui, exatamente isso. E tá, a gente está mostrando aqui, mas exatamente o que o Pedro falou de uma forma muito clara, né? Tem uma motivação também, entre aspas, né, das pessoas fazerem isso, porque você explicou muito bem. Quem está morando de aluguel, como a gente falou, o aluguel ele não é despesa que você pode deduzir. Então, acaba que quem está morando de aluguel ele não tem nenhum motivador para declarar o valor que ele paga para sua moradia. Então, digamos que fica até um pouco complicado, né, Pedro, para a Receita ver essa despesa de uma forma muito clara, diferentemente de quando você acusa ali, falando que está pagando, ou que está pagando uma pessoa com CPF ali, tudo certinho, aquele valor. Então, aí por isso que ocorre muita sonegação, né? Então, a gente vê um mercado olha enorme. O tamanho desse mercado aí, olha a quantidade, o tamanho desse mercado, que provavelmente existe por aí, mercado gigantesco. Estou falando gigantesco, mas nem tenho certeza, né? Na verdade, acho que nem o próprio governo tem certeza, sabe ao certo o tamanho desse mercado, a quantidade de imóveis, a quantidade de renda que está circulando por aí em pessoa física por aluguel de imóveis residenciais, sem que seja declarada, sem que seja, por consequência, tributada. E imagine como é grande, enfim, todo mundo conhece pessoa que mora de aluguel, que aluga, e talvez conheça até várias pessoas que não declaram. E isso pode interferir até no PIB do país, né? Naquela receita. Eu não digo que a pessoa não usa, né? Mas é uma questão complicada e que afeta todo o próprio governo, as métricas, né? E que é difícil, realmente, é muito difícil, né? Porque, inclusive, tem uma pesquisa que fizeram, né? Que viram que 87% da população acima de 21 anos, o maior desejo deles, né? Até acima de ter filhos e constituir família, é ter a casa própria. Então, se esse é o desejo deles, até maior que ter filhos, provavelmente eles estão morando de aluguel, né? Isso tem um motivador também de dificuldade, né, de comprar um imóvel. É tudo muito difícil aqui. A gente tem uma taxa de juros muito elevada, tem uma incerteza da própria vida, do trabalho, incerteza política. Então, é difícil as pessoas realmente comprarem. Então, acaba tendo mais pessoas se mantendo no aluguel. Você ia comentar alguma coisa aí, Pedro? Eu ia comentar exatamente, na verdade, o que você comentou, que era sobre a questão dos juros.
A partir do momento que os juros, que a taxa básica de juros, que é a Selic, que todo mundo já ouviu falar, ela fica num patamar alto, que é o caso histórico do Brasil, e agora muito mais ainda. O que é que acontece? Você, quando pega o dinheiro emprestado para adquirir um imóvel, para fazer qualquer coisa, na verdade, para adquirir um imóvel é o caso que a gente está falando aqui, fica muito caro você pagar esse empréstimo. Fica muito caro você conseguir entregar para o banco, para o ente financiante, aquilo que ele quer receber, a remuneração dele. Resultado disso, a pessoa não pode comprar o imóvel próprio, não pode realizar aquele sonho. E, por consequência, ela vai fazer o quê? Vai morar de aluguel. Ou seja, há uma grande quantidade de pessoas morando de aluguel e essa despesa, o aluguel para o inquilino, não é despesa dedutível, abatível do seu imposto de renda. E por outro lado também, que é difícil das pessoas comprarem, por outro lado, as pessoas que têm muito patrimônio, aqui no Brasil também a gente tem um nível de educação financeira não tão elevado, tem as questões complicadas das pessoas entenderem um pouquinho dos investimentos, então é comum, e também, diga-se de passagem, teve um cenário inflacionário no Brasil muito elevado, até recentemente, né? Então, as pessoas que adquiriram seu patrimônio, né, eram até penalizados por ter que ter o seu dinheiro guardado ali, ou poupar e colocar no investimento comum. Então, até para preservar o patrimônio, as pessoas transformavam isso em imóveis. Então, é muito comum, né, que as pessoas tenham vários imóveis até como fonte de renda. Então, até mesmo se você conhece alguém que está nesse caso, já envie esse vídeo aqui. E se você também já curte isso aqui, porque é um assunto muito importante que pode impactar você ou até uma pessoa que você gosta, né? Então, vamos fazer o bem. Então, continuando, Pedro, a gente tem esse problema aí, né, até então, de uma receita que ela não é declarado, que o governo não sabe, que as pessoas, inclusive, diga-se de passagem, né, Pedro, como é errado, como tem que declarar, se você não declara, você está correndo o risco de uma multa, né? Uma multa de algo que você deveria ter pago. E essa multa, se você correr o risco e cair e o governo ver, você vai ter multa, vai ver todo o tempo que você tinha que ter que pagar o imposto, vai ter a correção, né, e a monetária e os juros. Então, exatamente. E não é barata a multa não, viu, Diogo? Essa multa hoje, ela está no patamar de 75%. Ou seja, olha só, quem deixa de pagar o aluguel, quem deixa de pagar o aluguel não, quem deixa de pagar o imposto de renda proveniente de uma receita que vem de locação, de imóvel próprio, de imóvel que ela aluga para alguém residencial, corre o risco de precisar pagar o valor principal, corrigido, claro, que não foi pago, mas a multa, os juros e a correção monetária. Por que a gente fala tanto assim da correção monetária e dos juros? Por conta do seguinte, se você deve e não paga, não é no dia seguinte que você vai ser cobrado. Não é na semana seguinte que você vai ser cobrado. Não é nem no mês seguinte, talvez, nem no ano seguinte que você vai ser cobrado ou cobrada. O que acontece? Qual é o efeito disso? Você só vai ser cobrado, normalmente, muito tempo depois. Muito tempo depois que era para você ter pago aquele tributo. E durante esse tempo, está correndo a multa, os juros e a correção monetária. Ou melhor, a multa incidiu no momento que você inadimpliu, né? Está correndo a correção monetária e os juros. Ou seja, não é uma correção monetária e um juros que vai correr por uma semana, por um mês, por 2 meses. Exato. Talvez isso aí corra por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Olha só o tempo. E se a gente for ver os juros no Brasil, que é alto, vai ser o mesmo juros que você vai ter que pagar de correção, né? Quer dizer, a correção e os juros, né? Então é algo muito elevado, realmente não é um risco de você comprometer talvez até mais daquilo do que você recebeu, né? Porque você pode ter uma correção muito alta. Sem dúvida, sem dúvida. Perceba, se você não faz o pagamento daquilo que você deve, quando você for realizar esse pagamento, caso você seja cobrado,
você vai ter que realizar o pagamento deste valor, já corrigido, mais 75% dele, mais a multa, ou melhor, isso aí já é a multa, né? Mais a correção monetária e mais os juros disso daí. Ou seja, você corre o risco de precisar pagar algo próximo, talvez até mais do que o dobro do que você deveria pagar. É um nível de prejuízo muito grande, mas muito grande mesmo. E se você usa essa receita que você está recebendo dos aluguéis para compor os seus despesas, o seu estilo de vida, como é que você vai fazer? Exato, exatamente isso. Exatamente. Ou seja, perceba, se a pessoa depende disso para sobreviver e vem um nível de despesa desse tamanho para ela. Olha só, isso destrói qualquer planejamento financeiro familiar. Isso destrói como é que a pessoa vai sobreviver tendo que arcar com uma despesa desse tamanho. É muito grande. Por isso que a gente tem essa mudança, ou melhor, essa possível mudança da legislação que está vindo aí. Exatamente, é isso que eu ia até já jogar aqui, que é exatamente isso. Mas o que nós temos aí, né, doutor Pedro? É um PL, né, de um deputado, senador, desculpa, de Minas Gerais, né, o PL 709, né, de 2022, não é isso, Pedro? Sim. E aí ele trata exatamente dessa questão que a gente está falando. O que diz, né? Antes da gente falar o que é que diz, deixa eu falar um pouquinho como é que está o andamento desse projeto de lei, já que é um PL ainda. Como é que funciona basicamente? Como é que funciona? Pode deixar nesse slide aí, Diogo. Como é que funciona basicamente a aprovação de uma lei aqui no Brasil? Ela tem basicamente isso é em regra, tá? Tem as suas exceções, mas em regra geral, uma lei para ser aprovada aqui no país, ela tem que passar por duas fases, que são duas câmaras, depois tem que ser sancionada pelo presidente. Que duas fases são essas? Ela tem que passar pela Câmara dos Deputados, ser aprovada lá, depois ela tem que passar pelo Senado, ser aprovado no Senado. Essas duas casas, que são aquela cúpula para cima e aquela cúpula para baixo, são o que compõem o Congresso Nacional. Se o projeto de lei começou no Senado, ele vai para a Câmara. Se ele começou na Câmara, ele vai para o Senado. Quando terminar nas duas, quando for aprovado nas duas, ele vai para a sanção pelo presidente da República. Esse projeto de lei, o 709, ele já foi aprovado integralmente lá no Senado. Ou seja, uma das casas já passou, que é essa primeira aí. Ele está agora na fase de análise na Câmara dos Deputados, que é esse slide aí, que você colocou, exatamente, eu até agradeço. Ele está agora na revisão na Câmara dos Deputados, para verificar se ele vai ser aprovado, para verificar se ele vai ser modificado em alguma coisa. Se for aprovado no formato em que ele está, ele segue para a sanção pelo presidente da República. Caso haja alguma mudança, ele volta lá para o Senado avaliar a mudança que a Câmara dos Deputados fez, e quando as duas concordarem em tudo, segue para a sanção pelo presidente da República. Então, são três fases basicamente. A primeira já foi, estamos na segunda, vamos passar pela segunda, depois para a terceira, caso o projeto seja aprovado. E o que é que ele diz? Manda aí, Diogo, para a gente. Isso, e aí algumas questões para a gente já entrar de fato aqui, né? E se você, mais uma vez, a gente vai mostrar aqui agora, mas se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like, dá aquela curtida e já lembra de mandar para aquela pessoa que você gosta e que sabe que pode ser afetado por isso. Tanto quem mora de aluguel, ou quem aluga e recebe receita dos aluguéis. E aí, o que diz, né, esse PL? O que nós temos aqui no artigo 1º desse projeto de lei? Não, vamos ler aqui, né, um pouquinho, né, que ele diz que se trata do imposto de renda de pessoas físicas, né, das receitas provenientes do recebimento de aluguéis de imóveis residenciais, está aí até sublinhado aí, destaque, né, que ele vai possibilitar a dedução de valores pagos a títulos de locação de imóveis. Ou seja, vamos dar uma pausa aqui, a gente já está falando aqui dessa primeira parte, que quem paga, essa lei está tratando disso, vai ter a possibilidade de dedução dos valores que você paga para a locação de imóvel residencial, né? E aí a gente já tem uma mudança de cenário, né, Pedro, de algo que até então não tinha. Até então não tinha nenhum motivador para a pessoa declarar, porque não era despesa que ia diminuir a sua base de cálculo para você pagar menos imposto. Igual as pessoas fazem
colocando as despesas com os dependentes ou até mesmo despesas médicas. Agora, com esse projeto de lei, vai passar, se for aprovado, vai passar a ter a despesa com a sua alocação do seu imóvel. Então, todos aqueles que estão morando de aluguel vão declarar esses valores para pagar Correto. imposto. Exatamente, exatamente. Se eu estou morando de aluguel e eu posso pagar menos imposto, bastando que eu informe que eu estou gastando, que eu estou pagando esse valor com esse aluguel para que eu resida naquele imóvel residencial que é alugado para mim por alguém que é uma pessoa física, eu vou declarar no meu imposto de renda que eu pago esse valor, para que eu possa abater, para que eu possa reduzir o valor da minha renda sobre o qual vai incidir a alíquota do meu imposto de renda. Olha a importância desse projeto de lei, pessoal. Esse projeto vai ter um impacto muito grande na renda, no planejamento de muita gente mesmo. Até porque a gente leu só a metade do primeiro artigo. Ele continua. Ele tem um E aqui, ó. Pagos a título de locação de imóveis residenciais e aumenta o valor da multa aplicável no caso de omissão ou declaração falsa acerca dos recebimentos de aluguéis, né? Então, aí até o objetivo dessa lei para promover uma regularidade fiscal, ou seja, né? Eles não só você vai ter um incentivo para quem mora de aluguel fazer a declaração desse imóvel, como por outro lado eles querem aumentar o valor da multa, que era 75%, eles querem aumentar, já era grande, né? Então, perceba, pessoal, isso aqui é informação quentíssima, importantíssima que você está vendo aqui agora, né? E o que a gente tem aqui é exatamente isso, porque se esse projeto, veja no seguinte, ele já foi aprovado, como o doutor Pedro mesmo falou, no Senado, que são os representantes, né, dos estados, né? Os senadores são representantes dos estados, e os deputados, teoricamente, representantes da população, do povo. Perceba, quem vai se opor a esse projeto em termos de população, quando você vai ter uma redução da sua base de cálculo daquelas pessoas que estão morando de aluguel, né? E tem mais coisas aqui que você vai entender, a primeira delas, que vai aumentar a multa, né? A multa para quem não declara, ou seja, o risco também aumenta. Então, quem está recebendo receita de aluguel também tem que se movimentar, porque a multa está ficando mais cara. E tem mais coisa também, né? Porque se for aprovado esse PL, né? Como a gente acabou de falar, como está escrito, o locador vai poder abater, o locatário, desculpa, vai poder abater da sua base de cálculo o valor da despesa dos aluguéis, né? Então, dessa forma, o locador vai ter que declarar, porque quando a pessoa que está morando de aluguel indicar que está pagando para aquele CPF, aquela quantia, não declara não, para você ver. Não declare não, porque o que antes era difícil para a Receita, agora está ali, caiu no colo da Receita aquela informação. Então, para você correr o risco de ter uma multa que era de 75%, né? E que agora vai ter um aumento, é muito maior. É muito maior. Então, algumas informações aqui que a gente tem que passar, né, o Pedro, que é exatamente isso, que aqui tem uma isenção, né? No primeiro momento, tem a isenção de 75%, desculpa, aqui eu estou falando da pessoa que mora de aluguel, mas e o locador, né? O locador, qual é o outro motivador que eu estava falando? Por que o locador vai ter outra motivação de começar a declarar? É porque ele vai ter uma isenção do imposto de renda de 75% das receitas provenientes de aluguel. Então, ele teria que pagar, sim, já teria que pagar. E agora ele vai ter que declarar. Mas essa lei, esse PL, pelo menos da forma como está hoje, eles já indicaram que o locador vai poder abater 75% do imposto de renda dessas receitas provenientes dos aluguéis dos imóveis residenciais.
Então, perfeito, Diogo, isso mesmo. é um Ou grande seja, motivador aí, não é mesmo, Pedro? é um grande motivador, exatamente. Isso significa o seguinte, que aquele que não declara e também aquele que declara o valor que ele recebe alugando imóvel residencial para alguém, se ele é pessoa física e aluga esse imóvel para alguém ou esses imóveis para alguém, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que ele vai passar automaticamente a ser tributado por isso daí. Por quê? Porque o outro lado já está avisando para o órgão: ei, eu estou pagando aqui esse aluguel. O órgão vai saber, então você não vai ter como dizer: não estou recebendo esse valor. Não está recebendo como? Se a pessoa que está lá está dizendo que está pagando para você, colocou no documento, colocou na declaração que está pagando para você. Resultado, você vai automaticamente pagar imposto que você não pagava, se você não declarava. Ou Olha seja, aí. E olha e, aí. e aí vem a E outra, olha daqui a aí, pouco o eu chego nela, próximo daqui a pouco eu chego pontinho. nela. Então, o que é que acaba acontecendo? Você passa a ter uma renda tributada, passa a sair de dentro da sua casa dinheiro que antes não saía. Em virtude disso, o governo está dando uma arrefecida e está permitindo que 75% desses valores que as pessoas físicas recebem alugando imóvel residencial para alguém não seja tributado. Ou seja, se você é a pessoa física, você aluga imóvel residencial para alguém e você não declara isso daí, ou até se declara, 75% desse valor não será mais tributado durante um período. Agora, não tente fugir dessa tributação, porque a multa por ela já é muito cara e ela vai ficar mais cara ainda, porque hoje é 75%. Se esse PL for aprovado na Câmara dos Deputados e depois sancionado pelo presidente da República no formato em que ele está hoje, esse benefício dos 75% você vai ter. Por outro lado, qualquer tentativa de fugir, se for pega, vai ter uma multa de 150%. 150%, ou seja, já era muito cara, agora ficou muito mais cara. Ficou muito mais cara. Então não tenta fugir disso daí. Aproveita esse benefício caso seja aprovado. Exato, exato. É pesadíssimo, que já era pesado, né, que a pessoa já estava correndo risco, né? O locador, agora dobrou, né? Dobrou. Correto. Então, e mais do que isso, o locatário ele tem abatimento do IR de tudo, da despesa que estaria do aluguel, ele vai conseguir abater tudo. Então, ele vai passar a declarar assim que esse PL for aprovado, né? E que Isso. as pessoas querem isso. Tem benefício dos dois lados, né? Então, vai ter um apoio popular. Na verdade, se você está nesse caso, você mora de aluguel, né? Ou se até mesmo se você não tinha essa renda declarada, é um momento ideal de você conseguir fazer isso, porque você vai passar a ter uma redução, em vez de passar 100% de ser aquilo que deveria ser já tributado, né? Agora, se passando esse PL, eles vão dar um abatimento de 75% na renda que você recebe. Então, é um momento muito bom, né? Então, o locatário vai ter o abatimento total, né? Agora, o locador apenas 25%, que ele vai ter um abatimento de 75%, sobra 25% ali para ele ter que Levar a cuidar das tributação, contas, né? né? Exatamente isso, Diogo. Ou seja, olha só o nível de importância dessa temática que você está trazendo aqui, pessoal. Olha só o nível de importância. Isso aqui não é um benefício exclusivamente para quem está recebendo o valor de aluguel. Não é. Isso aqui é um benefício que, caso seja aprovado, vai causar uma mudança tributária muito positiva, tanto para quem recebe o aluguel, como também para quem paga o aluguel. Imagina a quantidade de pessoas que se encaixam em um e outro nos dois. Se encaixam em outro nos dois. Olha só o nível de importância que é isso aqui. É muita gente no Brasil que ou paga o aluguel, ou recebe aluguel, ou paga e recebe. Então é muito importante as pessoas entenderem isso daqui. Inclusive, eu reitero o que você comentou. Caso você conheça quem tem interesse, quem paga aluguel, quem recebe aluguel, é importantíssimo essa pessoa receber esse conteúdo que o Diogo está trazendo aqui. É muito importante.
Porque se a pessoa, ela ou paga ou recebe, ela vai ser beneficiada pela aprovação desse projeto de lei. Se o projeto de lei for aprovado, ele vai provocar efeito nos dois lados. Então é extremamente importante que as pessoas saibam disso, saibam como é que elas vão se comportar, seja ela locatária ou seja ela locadora, antes do PL ser aprovado, inclusive. Porque até se o PL for aprovado e você não estiver fazendo certo, isso aí não é desculpa não, tá? Isso aí não é desculpa. Para você dizer, eu não sabia, isso aí não é desculpa. Você tem que saber inclusive por lei, tá? Você tem que saber das determinações legais no Brasil para você poder tributar de forma correta e não pagar a multa que hoje é 75% e amanhã, caso seja aprovado esse PL, vai para o dobro, 150%. É isso aí, Pedro. E assim, e como é a expectativa do governo, Pedro, em relação, porque, claro, isso é um PL importante que vai impactar muito, né? Como é a expectativa? Porque eles estão fazendo essa alteração, né? E Isso, será que como esse é vai um ficar o ponto. balanço tributário? Essa é a pergunta. Como é que vai ficar o balanço tributário nisso daí? Se a pessoa que aluga o imóvel, como locatário, como inquilino, ele paga o aluguel, ele ocupa o imóvel, ele vai abater todo aquele valor do seu imposto de renda. E do lado do locador, quem está alugando o imóvel para a pessoa, para terceiro, para o inquilino, ele vai pagar só 25% desse valor. Como será que vai ficar o balanço tributário disso daí? Vai valer a pena para o governo ou não vai valer a pena para o governo? Porque ele vai perder de um lado, ele tem que ganhar do outro. A lógica é de que onde eu vou ganhar seja maior de onde eu vou perder. Esse balanço se espera, inclusive se espera logicamente, em virtude de ter havido essa aprovação lá no Senado, se espera que esse balanço seja positivo. Mas a gente não tem certeza ainda se esse balanço, ou pelo menos os estudos que indicam ele, vão ser positivos ou não. Então, por isso que a gente ainda tem alguma dúvida sobre a aprovação ou não desse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados e depois a ser sancionado ou não pelo presidente da República. Por ter o projeto, é claro que a expectativa deles é positiva, né? Senão, correto. Não só por ter o projeto, por ter o projeto e ele já ter sido aprovado lá no Senado. E qual é a consequência disso? Por que eles acham que vai ser positivo? Porque tem muitas pessoas que não declaram. Óbvio, isso. Eles acham que vão passar a ter mais receita porque tem muita gente que não declara. Então, isso vai impactar muitas pessoas. Então, por isso que eu peço reiteradamente que você envie, porque isso, hoje, pode ser que não afete, mas quando os inquilinos começarem a declarar, porque eles vão pagar menos imposto, aí, meu amigo, o que pode ter de autuação exatamente por pessoas que eles não estão sabendo disso que você está vendo aqui, pode ser muito grande, pode ser até alguém da sua família. Então, já envie isso daí, e se não for o seu caso, também já procure alguma forma de você regularizar isso daí, porque o risco está... agora, em termos de valor, é dobrado, né? De 75% para 150%. É muito pesado, isso, né? Se for aprovado, o benefício é bom. Você que aluga imóvel para alguém vai passar a pagar só 25%, imposto só sobre 25% desse valor que você recebe. Todavia, quem tentar fugir, a penalidade é muito maior do que a penalidade que existe hoje. Isso. Então, assim... agora vamos dar uma recapitulada aqui, né, dos pontos importantes que você viu aqui, que você tem que ficar atento e observando, né? Então, antes, né, mais uma vez, o inquilino, aquela pessoa que está morando de aluguel, tanto faz, tanto fez declarar. Na verdade, como ele não ganha nada, ele não declara, não precisa. Assim, teoricamente, ele não tem nenhum benefício, né? Deveria, sim, declarar. Mas como ele não tem benefício, ele tende a não declarar, né? E aí, agora, se for aprovado do jeito que está, né, até agora, né, Pedro? A gente está acompanhando aqui e trazendo a informação para vocês, né? Mas o locatário vai poder abater IR esse valor do imposto de renda dele. O valor do imposto de renda. Então, ele vai declarar da forma que vai ser feito se for aprovado. Então, o locador vai ter que declarar também, porque a Receita vai receber aquela informação. Olha só, senhor João, dona Ana, tá aqui, você recebeu X mil, né? Tá recebendo, a pessoa tá falando, e por que você não tá
pagando imposto sobre isso, né? Então, multinha de 150%. E aí, mas, por outro lado, se for aprovado também, você pode declarar e vai pagar só 25% do IR, né, correspondente a 25% da sua renda com os aluguéis. Então, residenciais, locados da pessoa física, tá? Ah, mas aí, como fica o meu planejamento? Já tenho, calma que a gente vai responder essas questões já já, né? Porque, na verdade, o que a gente está vendo aqui é que, mais do que nunca, a questão do planejamento tributário, do planejamento patrimonial, como é importante, que pode afetar a sua renda, a sua receita como um todo, não é mesmo, doutor Pedro? Porque aí Sem dúvida, sem tem um dúvida. ponto de atenção que a gente tem que ver, né? Que antes de você continuar, Pedro, eu quero realmente você se atente a um ponto muito importante, tá? Essa isenção, ela é apenas para os aluguéis, não vale aquela receita com condomínio, IPTU, taxa extra, não. Só a receita com os aluguéis, pelo menos como está até hoje, tá? Apenas imóveis residenciais, tá? Atente-se a isso. E também apenas para as pessoas físicas, né? Se você que está recebendo pela pessoa jurídica, não vale. Não quer dizer que também não vale a pena o seu planejamento, muito pelo contrário, tá? Porque tem várias questões aí da forma como pode ser feito um planejamento que às vezes nem altera a forma como você recebe a sua renda dos seus aluguéis. Então, como está hoje, em que pé que está hoje, né? Só para você, para a gente atualizar. Aqui no Senado já está ok. No Senado já está ok, tá? Agora a gente tem que ver os próximos passos na Câmara dos Deputados. Como a gente falou, tem um incentivo aí da população que pode ser beneficiada, então pode ter uma pressão para essa aprovação e depois o presidente também. E aí, uma informação importante, tá? Essa redução de 75% do locador da sua base, do seu valor do imposto de renda que você deveria pagar, de 75% é só até o imposto de renda de 2027 e 2028. Depois vai ser pelo valor normal, não vai ser para sempre, tá? Então, você tem um grande motivador, né, que é a multa, né, e aproveitar isso que vai ser por um curto período, espaço de tempo. Então, é importante a questão de se planejar, tá? Algumas informações aqui sobre como deveria ser feito, né, que as pessoas têm que não dormir no ponto, né, doutor Pedro, né? Ah, não, vou esperar a minha declaração de ajuste anual para informar. Não, o imposto que você tem que pagar é por meio do Carnê-Leão, aquele imposto de pagamento mensal. No mês subsequente da renda oferida dos aluguéis, você tem que emitir o Carnê-Leão. Então, não deixe para esperar, né, o próximo ano, porque, na verdade, você já deveria ter pago e ali você vai estar correndo o risco de multa, juros e correção monetária. Certinho? Exatamente, Diogo. Corretíssimo. Você tá certíssimo nisso. O pagamento de quem recebe aluguel na pessoa física, ele não é na declaração do imposto de renda anual. Ele é todo mês, através de um documento que leva o nome de Carnê-Leão. Ou seja, se você é pessoa física, se você aluga imóvel residencial, você tem que pagar aquele imposto todo mês. Recebeu a renda, entra lá no site, vai na internet, gera o boleto do imposto de renda daquele valor e paga naquele mês. Se você deixar para pagar isso aí no final do ano, achando que você só deveria pagar o valor correspondente àquela renda que você recebeu, por exemplo, em janeiro, você vai deixar para pagar em dezembro, você vai pagar o valor corrigido mais a multa, que atualmente é 75%, se esse projeto for aprovado, vai para 150%, ou seja, o principal corrigido, mais a multa, mais os juros e mais a correção monetária. Isto é, você corre o risco de pagar mais ou menos, talvez até mais, do dobro do que você pagaria caso você tivesse pago de forma correta, ou seja, através do Carnê-Leão, no mês em que você recebeu a renda daquela locação. Puxado. E se você já está gostando desse conteúdo mais uma vez,
por que você não apertou o curtir aqui? Aperte o curtir aqui agora e compartilhe, porque essa informação é quentíssima, tá? É quentíssima, quentíssima. E aqui, para finalizar, Pedro, tem algumas perguntas, porque a gente já vem falando isso em outras redes sociais, até mesmo com os clientes aqui que estão fazendo o planejamento, a gente já trouxe essa possibilidade, antevendo e fazendo um bom planejamento. Tem algumas questões aqui em relação a algumas perguntas que a gente recebe, tá? Pessoa física que já declara e já paga o IR sobre 100%. Como fica, doutor Pedro? Olha, Diogo, essa dúvida é uma dúvida que muita gente está trazendo, que é o seguinte: se a pessoa ela é pessoa física, ela já paga o imposto de renda sobre 100% dos aluguéis que ela recebe com imóvel próprio, ela está alugando lá, ela se encaixa na determinação da lei. Até agora o projeto de lei ele não trouxe nenhuma restrição. Ou seja, se você é pessoa física, você aluga imóvel residencial para terceiro, está lá declarando, está lá pagando imposto de renda sobre 100% do que você recebe por essa locação, se o projeto for aprovado, você vai passar a pagar só sobre 25% de quanto você recebe. É uma redução muito grande, uma redução de 75%. Ou seja, se você já é pessoa física, você é pessoa física que já declara e paga esse imposto de renda, você vai ser beneficiado por essa redução, se o projeto de lei for aprovado no formato em que ele está aí hoje. Legal, legal. Então, e essa outra aqui, doutor Pedro, pessoa física que não declara e não paga o IR, como fica? A pessoa física que não declara e não paga o IR já está toda errada. A pessoa física que não declara, não paga esse imposto de renda, já está toda errada. Você deveria estar declarando, você deveria estar pagando. Caso você já esteja recebendo, mas não está declarando e não está pagando, passe a pagar. Se você deixar para passar a pagar quando o projeto de lei for aprovado, você até vai se beneficiar de passar a pagar só sobre 25% enquanto você recebe, em lugar de pagar sobre 100%. Todavia, você vai se manter no erro até a data de aprovação desse PL. É um risco alto que tende a aumentar, né? E essa isenção de 75% do que o locador pode receber, tem algum limite? Até que valor isso daí? Olha, Diogo, o PL ele não foi aprovado ainda, então, integralmente, né? Ele foi aprovado no Senado, está para ser aprovado ou não agora na Câmara dos Deputados, e depois ser sancionado pelo presidente da República. Essa isenção de 75% não foi limitada até agora a nenhum valor. Ou seja, se a pessoa física aluga lá imóveis residenciais, ela recebe R$1.000, ela recebe 200 mil, R$1 milhão, o projeto de lei não fez restrição sobre esse valor. Ou seja, ao menos até agora, seja lá quanto você receba por aluguel de imóvel residencial na sua pessoa física, esse desconto, entre aspas, essa isenção dos 75% vale, seja lá para quanto for. Muito bom, Pedro, muito bom. E aqui, doutor Pedro, e esse aqui daquelas pessoas, né, daquelas famílias que às vezes até já iniciaram, se esse é o seu caso, que você já iniciou um planejamento ali que a gente fala constantemente no canal por meio de uma holding familiar, né? E no caso você fez a transferência do imóvel para sua holding, né? E você não é dono do imóvel. Precisa ser dono do imóvel, Pedro, para ser beneficiado desse benefício? Não precisa necessariamente ser dono do imóvel. Quando você faz uma locação de algum bem para alguém, o que você entrega para essa pessoa não é a propriedade. Olha aí, como você colocou, Diogo. Você não precisa ser proprietário daquilo ali. Você precisa ter direito a alugar, a usar, a gozar, a fruir daquele bem. Você precisa ter a possibilidade de utilizar aquele bem e não necessariamente ter o direito de propriedade. É claro que o proprietário, ele por natureza, ele tem os direitos de uso, de gozo, de utilizar de um modo geral, de usufruir daquele bem. Mas não apenas o proprietário, o próprio inquilino, ele também tem esse direito quando ele realiza aquela locação. E não apenas a locação vai transferir o direito de utilizar o bem. Outras formas jurídicas, outros tipos de mecanismos jurídicos permitem
que você possa utilizar algum bem sem que você alugue aquele bem e sem que você necessariamente seja o proprietário dele. Então você não precisa ser proprietário daquele bem, porém, todavia, você precisa ter direito a alugar aquele bem para terceiro. Interessante, muito interessante, né? Então, como eu mencionei, isso continua fazendo sentido no planejamento, até quando o planejamento, pelo menos o que nós fazemos aqui, a gente verifica também os benefícios da questão tributária, né? E a gente também considera essa questão e as questões que estão por vir, né, doutor Pedro? Sim, e aí, sem dúvida. isso, você que está nesse caso, nesse cenário, está assistindo até agora, não sabe o que fazer, né, doutor Pedro? O que eu faço? Como eu faço no meu caso, né? Bom, o que a gente vê que deve ser a forma correta, né? É consultar um profissional, porque tem que se fazer um estudo, né? Não é uma receita de bolo. Cada família tem a sua especificidade, tem a sua renda, tem o desenho do seu patrimônio, né? E até mesmo quanto que está pagando de tributo, tem uma própria faixa de isenção, e não é só a renda, tá? Porque dependendo de como é a vida daquela família tem algumas despesas que consegue reduzir a sua base de cálculo e ela está encaixada numa faixa diferente. Então, é muito importante se consultar com um profissional para você verificar o que pode ser feito, quais são os procedimentos que você vai precisar fazer, né? O que deve ser feito. E, mais uma vez, a gente está falando aqui do imposto de renda, que é algo que afeta a sua renda diretamente, mas tem outras questões também que pode afetar o patrimônio da sua família, como a sucessão, como até mesmo, às vezes, como estão os seus investimentos, a sua renda, a sua rentabilidade, a sua carteira de ativos, a sua gestão de riscos. Tudo isso, um bom profissional, com certeza, vai poder auxiliá-lo. E aqui a gente começa essa tratativa, principalmente, né, nas questões de uma sessão, de uma reunião, que pode ser importante, dependendo do seu caso. E claro que aqui a gente está sempre aqui para isso, mas é claro que você precisa acompanhar esse projeto, né? Porque, como a gente falou, a gente está trazendo aqui uma novidade, né? E que foi aprovado no Senado, então tem que acompanhar, né? Quando que vai ser, quando que isso vai virar lei, né? Então você pode fazer o acompanhamento dessa tramitação legislativa no Congresso Nacional, né? Ou você pode também verificar isso acompanhando a mídia, as notícias que estão saindo, né? Ou que a forma mais tranquila de você estar por dentro desse projeto de lei é curtindo aqui o meu canal, se inscrevendo aqui, porque nós vamos trazer essa informação, trazendo especialistas das mais diversas áreas, e a gente faz esse acompanhamento porque isso vai afetar, com certeza, o seu planejamento e a sua renda, a sua rentabilidade. Com isso aqui, com certeza, vai ser a forma mais tranquila de você ver isso, e aqui a gente vai trazer isso. Eu reitero para o pessoal, é importante ter conhecimento sobre a legislação, inclusive antes dela ser aprovada, porque o desconhecimento da lei não é desculpa para não cumpri-la. Ou seja, se você recebe e se você não está pagando aquilo ali, você está errado. Eu não sabia que a lei existia, você não tem esse benefício. Exato. Então, mais uma vez, reiterando aqui, isso é um tema muito importante, é um projeto que vai alterar consideravelmente a estrutura da declaração das pessoas, a própria renda. As pessoas podem ter um benefício ou até mesmo uma multa muito alta que pode impactar o seu planejamento. Então, fique de olho nesse projeto, acompanhe aqui o nosso canal, se inscreva e verifique aqui que a gente vai trazer, a gente traz altas novidades que podem afetar não só esse projeto de lei, como outras novidades legislativas. A gente vai mandar isso aqui como novidade para você e para a sua família. E, além disso, de outras técnicas e outras estratégias para você proteger o seu patrimônio
aquilo que você conquistou a sua vida, o seu estilo de vida, a sua renda e também a sua família, tá? Então acompanhe aqui, curta esse vídeo mais uma vez, se você se lembrou de alguém que está nesse caso, encaminhe para ele, encaminhe para o seu locador, encaminhe, olha, eu vou passar a declarar aqui, você se aproveite aí, que senão vai ser pesado aí. E se você não tem declarado, fique ligado, tá? Que a multa vai vir pesada, se planeje. Se quiser também, converse com a gente, que a gente pode estar aqui disponível para ajudar. E aqui, claro, sempre que vocês quiserem, curtam e compartilhem, que aqui a gente solta muita informação. Doutor Pedro, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação incrível aqui, a nossa conversa, que trouxe muita informação aqui para os nossos inscritos e que com certeza a gente vai ter que falar mais sobre esses assuntos e outros que afetam o planejamento das famílias, né? Pode ir. Sem dúvida, Diogo. Gostei até dessa nova câmera aí, porque tem uns livros aqui da parte de planejamento, tá até omitido. Adorei esse cenário aqui. Mas é como você disse, Diogo, é como você disse. A gente tem que estar atento à novidade legislativa antes dela virar lei. Antes dela virar lei. Porque se ela traz alguma obrigatoriedade a ser cumprida pela pessoa, que a pessoa não está cumprindo, e com certeza o órgão vai saber desse descumprimento, porque o locatário está lá dizendo que paga para cá. Se você não está cumprindo, e você tem a obrigação de cumprir, e com certeza o órgão vai saber, a penalidade hoje já é alta, 75%. Se o PL for aprovado no formato em que ele está aí, passará a ser o dobro. Passará a ser 150%. Ou seja, o dobro de muito. Então, muito cuidado com isso daí, porque se hoje é caro, amanhã vai ser muito mais caro ainda. O desconhecimento sobre a lei não é desculpa para que ela não seja cumprida, e a informação sobre aquela renda, sobre aquele valor, sobre aquela locação realizada, o órgão público fiscalizador, que no caso, já que é o imposto de renda, vai ser a Receita Federal, terá conhecimento sobre essa relação locatícia, porque o outro lado está declarando. O outro lado, que é o locatário, está dizendo, eu pago esse imposto de renda, eu pago esse aluguel aqui. E ele está declarando isso, logicamente, porque caso o projeto seja aprovado no formato em que ele está aí, essa pessoa poderá abater no imposto de renda dele esse valor que ele paga desse aluguel, por esse aluguel. Então, ele vai pagar menos imposto, caso ele declare, e ele declarando, certamente isso vai acontecer, você automaticamente vai ser cobrado, caso não pague, e se estiver procedendo da forma correta, vai passar a pagar. Por enquanto, 25%, ou melhor, sobre 25% do que você recebe por essa locação, ou por essas locações de imóveis residenciais. Legal, legal. Mais uma vez, obrigado. E vocês fiquem ligados aqui no canal, que aqui a gente traz muita novidade, tá bom, pessoal? Uma boa noite, boa tarde, aproveitem bem o resto da semana que vocês têm por aí, tá bom? Um grande abraço mais uma vez. Valeu, doutor Pedro. Até a próxima. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.